Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido realizados em Tiro e Sidônia há muito tempo, eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Insistimos hoje em nossa leitura no livro dos nomes, Shemot, no hebraico. O nome daqueles que descem para o Egito. O livro do Gênesis termina com a descida de José e os seus irmãos no Egito, por conta de uma estiagem intensa na terra de Canaã. Este descer temporário, como aquele que é o convite da existência de cada um de nós, quando estamos diante de dificuldades, onde as nossas fórmulas não são capazes de dar respostas. O descer que é o perder para poder encontrar-se. Para estarem em posse de si, é preciso não ser ensimesmado. Estamos aqui criando uma outra palavra, uma outra expressão para dar conta do nome, do livro dos nomes, que é Êxodo. Êxodo é uma palavra do hebraico, do grego, ek, a partir de rodos, de onde vem rodovia, caminho. Ek é sair, rodos. Este é o nome do livro na sua etimologia grega e que chega até nós, Êxodo, saída, porque todo o movimento da fé, o movimento do encontro que nós temos que fazer com a gente mesmo é um movimento de saída. A fé pressupõe saída. Abraão teve que sair da Mesopotâmia, de Aram, de Ur dos Caldeus. Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai para a terra que eu te vou mostrar. Ele teve que se perder de si para poder se encontrar. Teve que ser forasteiro para se perceber possuidor da terra. Teve que ver a si mesmo como um sem pátria e sem família para poder, a partir da ressignificação das próprias dores, tornar-se um pai. A fé vai continuamente nos convidando a sair, a desinstalar, porque este é, antes de tudo, o movimento da vida. Se nós não saímos, nós nos ensimesmamos e não encontramos aquilo que é necessário. O povo deve fazer este movimento do sair das garras do faraó, sair da escravidão para poder encontrar a graça de Deus. Isto que o livro do Gênesis e do Êxodo está dizendo na nossa relação com Deus, também serve para a vida de todos nós. Vamos à etimologia de uma outra palavra, que é a palavra educação. Nós às vezes imaginamos que educar alguém significa colocar coisa dentro dessa pessoa. E educação assim não funciona. Tenta educar o seu filho, o seu neto assim, você vai perceber que vai falhar terrivelmente. Educação vem de edulcere, é trazer de dentro. Tem alguma coisa dentro de uma criança, dentro de um adolescente, que tem que vir para fora. E assim o pai e a mãe, o avô e a avó que querem educar, tem que ser muito menos derrubadores de árvores e mais irrigadores de deserto, para fazer sair dali de dentro, desse potencial, dessa genética. O filho, o neto já tem dentro de si uma matéria
que a gente não sabe bem dizer de onde que veio. Quando a matéria é boa, vem da nossa família. Quando é ruim, vem da família do nosso esposo. A gente tem que trazer para fora educação. E a educação, lembremos-nos de Sócrates, o grande pai da filosofia ocidental, é uma maiêutica, é um parto. É isso. Por isso a conclusão de Sócrates, num dos momentos do seu pensamento, é: eu sei que nada sei. Porque aquele que assume o seu nada saber, tudo sabe e assim pode viver feliz. Há momentos, é isso, diante das crises, das dificuldades, nós temos que assumir que não sabemos, que as nossas fórmulas não dão conta. Todos nós, em algum momento, estamos diante de uma encruzilhada. Sabemos mais do que devíamos e menos daquilo que precisamos. E aí temos que nos deixar ser preenchido por uma palavra que vai nos conduzir para fora. Essa é a estrutura do livro do Êxodo que nós estamos meditando. O faraó roncava de poder e de saber. O povo se torna numeroso. Ele, então, como é próprio dos grandes homens, os grandes homens são grandes medrosos, por isso tem que o tempo todo produzir afirmação. Alguém que tem medo de ser substituído, está o tempo todo tentando oprimir e silenciar. O faraó então dá uma ordem de que sejam assassinados todos os meninos, os filhos dos hebreus. No entanto, acontece uma ironia, porque é assim, né? Aquele que se julga conhecedor de grandes coisas é vítima de si mesmo e não dá conta do óbvio. Debaixo do nariz do faraó, é isso que o texto está querendo dizer, Deus inicia o movimento da sua salvação. Por que debaixo do nariz do faraó? Pensemos, as parteiras se negam a matar os meninos. E uma mulher da tribo de Levi concebe e dá à luz a um filho, um belo menino, e consegue mantê-lo escondido durante 3 meses. E quando ela vê que já não é mais capaz de mantê-lo escondido, ela constrói uma cesta de junco e envolve essa cesta com betume, isto é, um material impermeável, betume e piche, e o joga no Nilo. É uma ironia que o texto está querendo dizer, porque o Nilo é o grande rio protetor dos egípcios, de onde os egípcios tiravam a sua fertilidade. As cheias do Nilo é que criavam a fertilidade na terra, o rio das suas navegações, e é precisamente este rio, que era símbolo do poder do Egito, que se torna cúmplice da providência de Deus. Entende? O texto está sendo irônico. O rio, símbolo do poder do faraó, acaba tornando-se um cúmplice de Deus e da sua providência. Porque o faraó, na sua soberba, propõe, mas é Deus quem dispõe. Entende? Ele propõe, segundo a sua soberba, segundo a sua ilusão de poder, propõe a morte. E Deus então dispõe a sua ironia, dispõe a vida e fará ainda mais. Ele faz a cesta parar na casa do faraó. E a filha do faraó é quem adota aquele que irá se tornar o salvador do povo. Se o faraó vem com a morte, com a sua soberba, roncando de poder, vem a simplicidade, a docilidade do afeto de uma menina. As mulheres raciocinam melhor a partir dos afetos. Ela, certamente mãe, vê naquela cesta uma criança e o texto diz que ela sente compaixão. A compaixão que não é outra coisa que símbolo do amor de Deus que cuida, que protege e que irá mais uma vez renovar a sua promessa. A promessa feita a Abraão e a sua descendência. O livro do Gênesis termina dizendo que Deus irá fazer de novo o povo subir. Agora ele está iniciando o movimento da subida, fazendo Moisés. Isso quer dizer o nome Moisés, Mosé, aquele que vem das águas. Ele é o primeiro a levantar e ao sair do Nilo, que deveria ser o rio da morte, irá trazer consigo todo o povo. Irá fazer subir, como nos faz subir. Irá fazer sair, como nos faz sair. Na vida de cada um de nós se atualiza e se presentifica esta narrativa do livro do Êxodo.
porque todos precisamos das nossas saídas para não nos ensimesmar. Há momentos em que a nossa palavra não dá conta e tem que ser a palavra de Deus a ser a vida da nossa vida. Há momentos em que nós nos encontramos prostrados, estamos na morte, estamos na lama, como lembra o Salmo 68 e 69 que nós meditamos há pouco. E é Deus quem faz destas águas profundas, ao escutar a elevação da nossa oração, Ele faz delas um tempo favorável. Todos nós podemos ver dos desafios da vida, das lamas em que nós nos encontramos, uma oportunidade para experimentar o tempo favorável, o Kairos, e perceber na lama, no abismo, uma oportunidade de apoiar os pés, não em nós, não podemos apoiar em nós mesmos, nós somos fracos e somos limitados, mas apoiarmos no amor de Deus, no amor de Deus que é imenso, como nós cantamos no versículo 14 do Salmo que acabamos de escutar, e na salvação de Deus que nunca falha. A sua salvação é uma expressão da sua fidelidade. No Salmo que nós cantamos no versículo 30, assim se diz, o salmista cantando a sua pobreza, a sua infelicidade e o seu sofrimento. Todos nós temos que nos reconhecer como pobres. Só os pobres poderão entrar no reino dos céus. Se observamos o Evangelho, Jesus está dizendo a respeito de Corazim, de Betsaida, ai de ti. Assim como no Evangelho de Lucas, no Sermão da Montanha, se diz, ai de ti, ai de vós os ricos, que agora vos alegrais, porque havereis de chorar. Alguém cuja única riqueza são os seus bens, alguém vítima da própria soberba, como foi o faraó, alguém ensurdecido pelas próprias certezas, é um coitado. Coitado. Ai daquele que não é capaz de ver o detalhe. Corazim, Betsaida, Cafarnaum se perderam no detalhe, como o faraó se perde no detalhe, está debaixo do nariz, não veem a graça, tropeçam naquilo que é simples, não percebem o cisco. Ai de nós, somos vítimas de nós hoje. Como uma sociedade do cansaço e da exibição, nós não vemos o detalhe, não enxergamos a graça de Deus. É por isso que só os pobres podem entrar no reino dos céus. O próximo versículo deste evangelho, Mateus 11, é Jesus levando os olhos para o alto, levantando-se e dizendo, eu te louvo, Pai do céu, Senhor do céu e da terra, porque revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo aos doutores. Abraão foi um pequenino, Moisés foi um pequenino, durante 7 vezes, nesta primeira leitura que nós escutamos, se vai dizendo, é um menino, é um menino, é um menino. Por quê? É para acentuar a contradição de um pequeno, de um menininho. Deus irá fazer surgir a força que irá salvar todo o povo numeroso. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, mas que o Senhor me levante, diz o Salmo que nós escutamos, porque somente na pobreza as relações podem ser verdadeiras e autênticas. Esta é uma verdade para os nossos tempos, porque hoje nós imaginamos que a relação se mantém pela riqueza. Quem sabe, se nós tivermos o melhor dos casamentos, a mais cara das festas, nós iremos experimentar o amor. Não, o amor sobrevive de gentilezas. Aliás, eu até diria, quando nós somos capazes de ressignificar as nossas faltas, é aí que o amor é mais autêntico. Antigamente a gente casava sem ter casa, sem ter muitos bens, sem ter carro, e assim nós íamos construindo uma coisa juntos. Hoje nós já casamos com um apartamento novo, com o melhor dos carros, no melhor dos condomínios, e quando assustamos, estamos pobres. Pobre de encontro, pobre de gentileza, pobre de afeto, aí temos que colocar um terceiro, que será um juiz ou uma juíza, para dividir os falsos valores, porque não demos conta dos verdadeiros e dos valores mais autênticos. Porque todo encontro, para ser verdadeiro, tem que se dar na pobreza. Se o esposo não se empobrece, não há casamento que dure. Se um pai não se empobrece, não será capaz de educar bem os seus filhos, irá projetar sobre ele as suas frustrações.
Se um adolescente não se empobrece, não experimentará o amadurecimento. É assim, como humildes, como pobres, como foi pobre Moisés, como temos que ser pobres cada um de nós iremos ver e se alegrar, e o nosso coração há de reviver em Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, diz o versículo 34 do Salmo que nós acabamos de escutar, Ele atende à prece dos seus pobres. Amanhã será o dia em que nós estaremos no capítulo 3 do livro do Êxodo. Deus irá aparecer a Moisés numa sarça que arde sem se consumir, e Ele irá dizer a Moisés: eu vi, ouvi e desci para libertar o meu povo. Vi, ouvi, desci para libertar o meu povo. Deus tem sempre o ouvido atento, do coração atribulado está perto do Senhor. O Senhor escuta as nossas dores, antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios, Ele já nos escuta. Mas nos escuta na medida em que nós somos pobres, porque somente como pobres nós podemos nos preencher. Assim como em nossas relações humanas é preciso se esvaziar para se encher daquilo que mais importa, assim também na nossa relação com Deus. Não queira ser rico, você vai envenenar as suas relações. Não queira ser rico diante de Deus, seja pobre, para que Ele compense com a sua graça aquilo que faltar em sua fraqueza. Porque Deus atende aqueles que são pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Apresentemos, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã a Deus a nossa pobreza, a nossa indigência. E como está escrito lá em Tobias 13, deixemos que Deus ame nossas pobrezas e nossas infelicidades. Porque do contrário, se imaginamos que alguém ou que alguma circunstância irá suplantar a nossa fraqueza, se imaginamos que alguém em alguma circunstância irá suplantar a nossa fraqueza, seremos de fato verdadeiramente indigentes, porque nenhuma coisa ou pessoa pode dar paz, quietude, liberdade, plenitude ao nosso coração. Somente Deus, porque Ele é que sabe a resposta à medida daquilo que nós procuramos. Somente Ele é capaz de fazer descer e levantar. Somente Ele é capaz de, no meio da pobreza, nos fazer encontrar a riqueza. Somente Ele é capaz de nos ajudar a ressignificar nossas dores e nossas angústias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.